Olá pessoal, eu sou o Pedro e esse é mais um vídeo do canal Que Me Ajuda. Nos vídeos anteriores começamos a responder nossa pergunta de que é composta a matéria. Nós chegamos até uma teoria proposta por dois cientistas, que é o modelo atômico de Rutherford e Chadwick. Esse modelo, muitas vezes denominado modelo atômico clássico, o átomo é constituído de um núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons, e de uma eletrosfera, onde estão os elétrons orbitando em torno do núcleo. Prótons, nêutrons e elétrons são denominados partículas elementares ou partículas fundamentais. Algumas características físicas dessas partículas são as seguintes. Os prótons e os nêutrons possuem massa relativa 1, tomando como referência a massa do próton, por isso que é uma massa relativa. Os prótons e os nêutrons têm exatamente a mesma massa, por sua vez o elétron tem uma massa que é 1 sobre 1836. Se eu dividir 1 por 1836, é um valor muito baixo. Então a massa do elétron é muito baixa quando comparada dos prótons e as dos nêutrons. Quando a gente fala de carga, ocorre um comportamento diferente. A carga do próton é mais 1, ou seja, uma carga positiva. A carga do nêutron é 0, uma carga neutra, enquanto a carga do elétron é menos 1. A partir dessas propriedades físicas, uma série de conceitos fundamentais são utilizados para descrever e caracterizar os átomos. O primeiro desses conceitos fundamentais que nós podemos descrever é o número atômico. O número atômico é o número de prótons do núcleo de um átomo. É o número que identifica o átomo. Quando nós representamos um átomo, nós colocamos seu símbolo, nesse caso o símbolo do átomo seria o X, e o número atômico fica abaixo do lado esquerdo desse átomo. Nesse caso, o número atômico seria o Z. Tomando como exemplo um átomo de oxigênio, que seu símbolo é o O, e ele possui 8 prótons. Então nós representamos o símbolo, o O, nesse caso para o oxigênio, e 8 prótons embaixo do lado esquerdo. É importante considerar que, num átomo neutro, cuja carga elétrica total é 0, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, já que a carga dos prótons é 1 e a carga dos elétrons é menos 1. Ou seja, para que o átomo seja neutro, não possua carga, as cargas positivas e negativas deverão estar exatamente no mesmo número para se anularem. Então, no nosso exemplo do oxigênio, nós temos que o oxigênio possui 8 prótons e, por sua vez, 8 elétrons. Outro conceito fundamental muito importante é o conceito de massa atômica, ou número de massa. O número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons existentes no núcleo de um átomo. No cálculo da massa, nós não consideramos a massa do elétron. Por quê? Tendo os prótons massa 1 e os nêutrons massa 1, a massa dos elétrons é muito pequena. É 1 sobre 1836, então ela pode ser desconsiderada. Nós consideramos apenas no cálculo da massa o número de prótons e de nêutrons. Então, no nosso exemplo anterior do oxigênio, nós temos que o oxigênio possui 8 prótons e 8 nêutrons. Então nós representamos o oxigênio com o seu número atômico embaixo, o 8. Tendo ele 8 prótons e 8 nêutrons, sua massa vai ser 8 mais 8, será 16. Esse número de massa muitas vezes é representado sobre a representação do elemento. Então nós temos o 8, que é o número atômico embaixo, e o 16 acima. Pode ser representado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Geralmente é do lado esquerdo, porque do lado direito fica a carga. Outro conceito fundamental é o conceito de elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, a mesma identidade química. Sempre que eu tiver o oxigênio vai possuir 8 prótons, independente do número de elétrons. Sempre ele vai ter 8 prótons. Todo elemento químico, todo átomo que tiver 8 prótons é um oxigênio. Isso é invariável. Como vimos anteriormente, um átomo é eletricamente neutro, enquanto o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, ele pode perder ou ganhar elétrons na sua eletrosfera, sem sofrer alteração no seu núcleo. Dessa forma, ele vai originar algumas partículas carregadas, que nós chamamos de íons. Íons é uma espécie química eletricamente carregada que resulta de um átomo ou de uma molécula que perdeu ou ganhou elétrons. Nesse exemplo, o hidrogênio tem um próton, quando ele está neutro, um próton e um elétron. Porém, quando ele perde um elétron, ele fica carregado positivamente, ou seja, ele vai ter apenas a contribuição de carga do um próton que ele possui, apenas a parte positiva. Ele perdeu um elétron. Os íons ainda são classificados de duas formas. Se um átomo ganha elétron, ele se torna um íon negativo, que a gente chama de ânion. Então o ânion é uma espécie química que ganhou elétrons. Dando como exemplo o átomo de cloro, ele possui 35 de massa e 17 número atômico, ou seja, possui 17 prótons. Como tem 35 de massa, ele tem 18 nêutrons, que é o que falta para chegar em 35. Como ele é um átomo neutro, 17 elétrons. Ganhando um elétron, ele passa a ser um íon, nesse caso um ânion cloreto.
e ele passa a ter os mesmos 17 prótons, não se mexe o número de prótons, o mesmo 18 nêutrons, também são invariáveis, porém ele passa a ter 18 elétrons, ou seja, ele ganha um elétron. Importante, quando a gente fala de ânions, cátions, íons, nunca vai mudar o número de prótons e de nêutrons, apenas é alterado o número de elétrons. Nós temos no ânion uma espécie química que ganha elétrons. Quando a espécie perde elétrons, nós chamamos de cátion. O cátion é justamente a espécie química que perdeu elétrons. Tomando como exemplo um átomo de potássio, ele tem massa 40 e número atômico 19, ou seja, possui 19 prótons, massa é 40, tem 21 nêutrons, que é o que falta para chegar em 40, e tem 19 elétrons, já que é um átomo neutro. Quando ele perde um elétron, ele se torna um cátion, o cátion do potássio, e passa a ter os mesmos 19 prótons, o número de prótons não muda, os mesmos 21 nêutrons também não muda, porém ele perdeu um elétron, ou seja, ele tem 18 elétrons. De forma geral, nós podemos observar que ânion é a espécie química que ganha elétrons. Nesse caso, nós vimos o exemplo do ânion cloreto. Quando ele ganha elétrons, ele fica com a carga negativa. E o cátion é uma espécie química que perde elétrons. Nesse caso, nós vimos o exemplo do cátion potássio, que fica com a carga positiva. Então, sempre, ânion ganhou elétrons, carga negativa. Cátion perdeu elétrons, carga positiva. Resumindo tudo isso, nós temos um átomo que normalmente é representado pelo seu símbolo, tendo abaixo o número atômico e acima o número de massa, que pode se transformar num ânion quando ele ganha um número X de elétrons, ou pode se transformar num cátion quando ele perde um número Y de elétrons. Nos dois casos, tanto o ânion como o cátion são classificados como íons. Íons são espécies químicas carregadas positiva ou negativamente. Ou seja, quando ele ganha um número X de elétrons, ele vai ser uma espécie química carregada negativamente. Exatamente o número de elétrons que ele ganhou vai determinar a carga dele. E quando ele perde um número Y de elétrons, ele vai ficar positivamente carregado. E aquela carga positiva vai ser exatamente o número Y de elétrons que ele perdeu. Após esse resumo geral desses conceitos fundamentais que nós vimos nesse vídeo, vamos encerrar por aqui e nos próximos vídeos nós vamos ver como essas propriedades são utilizadas para classificar os átomos, ok? Até mais! Quem gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha, qualquer dúvida, posta aí nos comentários que a gente vai responder, beleza? Até a próxima!